Segundo ano, vamos trabalhar então geografia. Abram aí para mim geografia de vocês. Nós vamos aí falar um pouquinho sobre a educação na escola indígenas e quilombolas. Nós já falamos um pouquinho sobre a cultura indígena. Nós falamos sobre os quilombolas, o que eles são, o que eles representam, né? Lá na época dos escravos. E nós vamos falar um pouquinho sobre eles, um pouquinho sobre o jeito deles de aprender, né? Sobre o que eles utilizam para na sua comunidade, o que eles utilizam para fazer as tradições acontecerem dentro da sua comunidade, tá bom? Abram para mim aí a apostila de vocês, página 191. Página 191, a educação nas escolas indígenas e quilombolas. Nós temos aí, né, nitidamente uma imagem mostrando a professora, né, dando aula, gente, só que não é aula de exemplificação de gramática, né? Não, ela está ensinando a fazer cestos. Olha aqui no fundo da imagem aqui, ó, o que eles conseguem realizar, né, com palhas. Isso aqui é artesanato indígena que é passado de geração para geração, né? E diz assim: você sabia que as escolas destinadas aos povos indígenas têm um conjunto de disciplinas diferente? Além das disciplinas tradicionais como matemática, língua portuguesa, os alunos também aprendem a cultura de seu povo, técnicas de pesca, de caça e da agricultura. As escolas indígenas têm um currículo diferente para a cultura desses povos permanecerem vivas. De todas as formas, os indígenas também aprendem sobre outras culturas. Eles aprendem também outras línguas, igual vocês aprendem, né? Inglês e espanhol. Jeito de aprender. Ao longo de toda a vida, as pessoas passam por muitos aprendizados. Aprende-se do mais diferentes jeitos e vários momentos. O que se aprende é com quem se aprende também é muito diverso em cada lugar. As crianças indígenas, por exemplo, aprendem muita coisa com seus pais e parentes mais próximos, como os irmãos e avós. Os conhecimentos podem ser transmitidos durante as atividades do dia a dia ou em momentos especiais durante rituais e festas. Vocês, gente, também em casa, vocês aprendem muito com os mais velhos, não é? Nós estamos estou até esperando, viu, o meu videozinho lá da comida da vovó, né? Porque tá chegando o dia dos avós, então, assim, querendo ou não, gente, essas informações ficam, né? E é passada de geração em geração. A vovó ensinou para a mamãe vai ensinar para você, e assim sucessivamente. É uma sequência, né? E a principal relação com seus parentes que as crianças aprendam. Caminham junto com eles, observam atentamente aquilo que os mais velhos estão fazendo ou dizendo, acompanham seus pais até a roça, vão pescar com os adultos e brincam muito. Cada brincadeira é um jeito de aprender uma habilidade que será importante no futuro. Como saber caçar, pescar, fazer pintura no corpo, fabricar arco e flechas, potes e cestos. Aí nós temos a imagem, gente. Eles estão aprendendo aí com o anfitrião da aldeia a técnica provavelmente de fazer os cestos, né? Porque os cestos estão aqui do lado deles. E isso também é muito importante que vocês façam em casa. Observem atentamente os mais velhos para vocês poderem entender, né, como é que vai acontecer, o que vocês podem absorver de conhecimento. Número 1. Qual é a principal ideia do texto? As escolas indígenas são os únicos lugares onde as crianças têm a oportunidade de aprender. Para uma criança indígena, o convívio diário com os familiares e a celebração de festas são importantes momentos para ampliar o seu conhecimento. A pintura no corpo e a atividade como caçar e pescar são feitas apenas pelos adultos e as crianças não podem acompanhá-los. Vocês vão marcar aí a alternativa correta, tá bom? Aí, número 2, nós vamos conversar um pouquinho na nossa aula online sobre, além das escolas, você frequenta algum outro tipo de espaço? Que outros espaços você vai na igreja,
você vai na aula de balé, você vai na aula de... Logicamente, né, que com essa pandemia nós não estamos indo para lugar nenhum, mas você frequentava o que? Aula de karatê, aula de taekwondo, o que você gostava de frequentar? Nós vamos falar um pouquinho aqui agora sobre a escola quilombola. As escolas localizadas em comunidades quilombolas, os alunos têm conteúdos relacionados à história, aos valores culturais e às tradições populares que ocuparam essas terras brasileiras há mais de 400 anos durante a escravidão do Brasil. Muito importante, gente, eles aprenderem isso aí, muito importante a gente ter esse conhecimento, né? Esse tipo de história tem que ser trabalhada mesmo na nossa escola, em qualquer lugar, que é importante vocês saberem de onde vem toda essa cultura, essa bagagem cultural que nós temos, né? Valoriza-se dessa forma o modo de vida desses povos, transmitindo-se para gerações mais jovens de afrodescendentes as tradições da população que fundaram os quilombos. Em algumas escolas quilombolas, por exemplo, são usados nas aulas de matemática jogos estratégicos de tabuleiro de origem africana. E aqui nós temos um grupo, gente, grupo Batuque reciclado durante a festa cultural em homenagem ao Dia da Consciência Negra da Escola Municipal do Quilombo de Sabara, em Rio de Janeiro. Nós temos aqui, eles reciclaram tambores, pintaram e estão utilizando isso aí para confraternizar aí o Dia da Consciência Negra. Nós temos aqui a correção, gente, da página 198. 193, gente, desculpa. 193. Aí nós marcamos a alternativa do meio. Para as crianças indígenas, o convívio diário com os familiares e a celebração de festas são importantes momentos para ampliar seu conhecimento. O que é ampliar, gente? Saber mais, tá bom? Página 194. Infelizmente, muitos quilombos ainda não foram demarcados pelo governo e as populações que neles vivem podem perder o direito da sua terra. Além disso, muitos habitantes desses lugares ainda não têm estruturas como água encanada e as escolas, além de faltarem para eles opções de trabalho, acesso a diferentes meios de comunicação, entre outros elementos tidos como básico para a manutenção de uma boa qualidade de vida. Ou seja, gente, essas pessoas estão lá por conta delas, não tem apoio do governo, não tem ninguém para ajudar, elas não têm água encanada, elas não têm energia elétrica, então literalmente elas vivem mesmo com quilombos lá do início da nossa atividade, da nossa aula, que falava que eles demarcavam seu próprio lugar. E é isso mesmo, eles estão lá sozinhos, sem ajuda nenhuma do governo ou da população. Nós temos aqui a número 1. A número 1 nós temos aí o alfabeto, gente. Cada letra do alfabeto tem um desenho e vocês têm que desvendar aí a frase que está no desenho. Com o auxílio de um responsável, pesquise em sites, revistas, jornais históricos de algum quilombo no Brasil. E no espaço a seguir, escreva a informação que você encontrou. Você vai pesquisar, gente, algum quilombo brasileiro. Aí você vai colocar aqui uma curiosidade que você achou muito interessante sobre a pesquisa que você fez, tá bom? E a tia Gisele vai perguntar para vocês lá na aula online o que vocês colocaram aí, certo? Tudo bem até aí? Vamos para a página 194. Corrigindo aqui. Eu vou deixar aqui a correção, tá? Do texto. Nos quilombos, as pessoas tiram seu sustento das terras que são de uso comum. Ou seja, gente, eles repartem tudo. Lembra lá dos indígenas? Eles têm muito dessa cultura indígena, que é confraternizar e dividir tudo entre todos que fazem parte da aldeia. Na número 3 da página 195, que é onde nós vamos parar, tá pedindo para vocês pesquisarem em sites, revistas, jornais indígenas quilombos. Cole no espaço a seguir e aponte a atividade que as pessoas retratadas estão realizando.
Essas atividades ocorrem em sua escola. Então, você vai pesquisar lá aqui, atividades dos quilombos. Você vai colar aqui a imagem e vai escrever para mim se essas atividades nós conseguimos fazer na nossa escola ou não e por quê. Certinho? Beijo no coração de vocês, um cheiro no cangote. Te ama!